Amém. Irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos pedindo a graça do Senhor, a revelação do Senhor. Que seja o Teu Espírito, Pai, a falar, que o Teu Espírito também nos dê compreensão e que o Senhor, que é aquele que sonda mente e coração, possa sondar o nosso coração e dê compreensão, Pai, a cada um de nós. E acima de tudo, Senhor, nos conduza ao centro da Tua vontade, para uma vida com propósito, com significado e principalmente com céus abertos, onde a gente possa realmente ver a Tua mão, a Tua face, a Tua vontade. Forma em nós, Senhor, aqueles que realmente buscam pelos Teus interesses e que são conformados à Tua imagem e à Tua semelhança. Perdoa os nossos pecados, a nossa limitação, mas seja o Senhor a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência ao que a gente considerou na semana passada, e aqueles que não estiveram conosco aqui na semana passada, a gente procurou fazer uma avaliação da nossa posição relativamente ao Senhor. Então a gente usou 3 passagens onde procuramos demonstrar, a nossa posição relativamente ao Senhor. No primeiro caso, uma mulher que sofria de uma hemorragia, 12 anos, então ela vai ao Senhor e o toca por detrás. Depois a gente avaliou o Evangelho de Lucas, também uma mulher, mas essa, como diz lá, pecadora, que chega por detrás de Jesus e então se coloca a seus pés e chorando, ela enxuga as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E fizemos a correlação disso com 3 passagens nos evangelhos que falam de uma mulher que também vai quebrar o vasinho de alabastro como representação dela mesma. E então aquela casa se encheu do nardo puro e Judas vai comentar que porque aquele desperdício, já que aquele vasinho poderia ter sido vendido por 300 denários. E a gente comentou que em momentos posteriores nós vamos procurar mostrar, vamos dizer assim, segundo o nosso entendimento, uma diferença bastante clara nas Escrituras entre igreja e noiva. E que a noiva carrega características do remanescente, que é uma pequena porção dentro do todo. E quando a gente chegar lá, nós vamos mostrar os princípios bíblicos que demonstram que o remanescente é representado na Bíblia pelo número 300. Tá? E o porquê desse número e quais as implicações disso. Em que sentido? Nós vamos observar onde o número 300 aparece na Bíblia. E nós vamos então perceber as características desse remanescente. Tudo isso com o propósito de nós nos checarmos a nós mesmos, tá, irmãos? Com vistas ao preparo, ao nosso preparo para o encontro com o Senhor, tá? Mas antes de começar hoje, então assim, só para fechar, hoje a intenção seria concluir o que a gente não deu tempo de falar na semana passada, com uma passagem do livro de Êxodo, no capítulo 33. Só que eu gostaria de aproveitar essa passagem. Vocês vão ver que há uma conexão muito interessante entre essa questão da posição relativa. Porque
comentei, mas na semana passada nós falamos da terceira passagem, que foi João, em Apocalipse, que ouve uma voz por detrás dele, e então ele se vira, e ao virar-se ele vê 7 candeeiros de ouro, e no centro dos candeeiros, o nosso Senhor. Então, como fizemos na semana passada, nós vimos o primeiro aspecto que, em geral, é natural nas nossas vidas, por uma questão de natureza interior e uma hemorragia, vamos dizer assim, a gente vai ao Senhor e se chega por detrás dele por interesses meramente pessoais, por questões até de necessidade. No segundo momento, a gente vê aquela outra mulher que já se achega por detrás, mas ela demonstra um aspecto relacionado à consagração, uma vez que ela se queda aos pés do Senhor e, usando das 3 referências nos evangelhos, ela quebra aquele vasinho de alabastro, significando dizer que ela quebrou, que ela tem a sua vida quebrada para poder expressar e liberar o bom perfume de Cristo. Então, naquele aspecto, ainda chegando-se por detrás, ela demonstra uma consagração, mas no âmbito ainda individualizado. Já em João, Apocalipse, capítulo 1, a gente vê que a posição de João relativamente ao Senhor mudou, porque João ouve o Senhor, uma voz por detrás dele, e então ele se vira. E ao virar-se, ele vê os 7 candeeiros, que lá em Apocalipse é explicado como a referência às 7 igrejas, né? E aí como a gente falou na semana passada, será que João perdeu a centralidade de Cristo? Não. É porque na medida em que a consagração avança, a gente vai deixando, por força do crescimento da vida de Cristo em nós vamos deixando os nossos próprios interesses e focamos nos interesses do Senhor. E por isso ele vê os 7 candeeiros. Lá diz que ele estava em Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não é? E então, e é claro que ele não perde a centralidade, porque no centro dos candeeiros ele vê o Senhor. Então foi isso que nós consideramos, e ao considerar, a gente abordou para além da nossa reflexão de, afinal, qual é a nossa posição relativamente ao Senhor, a gente abordou a necessidade que nós necessitamos ter de solitude e meditação nas Escrituras para que haja verdadeiramente um crescimento de natureza espiritual. Nós também abordamos ao longo dessa jornada como que há uma necessidade profunda nossa de ouvir o Senhor e que o fato de o Senhor se revelar a nós de alguma forma pela palavra ou pelas circunstâncias não significa uma aprovação dele com respeito a nós, mas, via de regra, quando ele nos fala, aquilo que ele nos fala deve gerar em nós uma renúncia com respeito àquilo que ele quer produzir em nossas vidas. O que é bastante importante, sem o que não há como avançar. E aí nós falamos de consagração. Eu queria ler 4 pequenas mensagens de irmãos que tiveram profundidade ao longo da história da igreja. A primeira diz respeito à solitude. Preste atenção. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvair-se do seu coração e a sensação da presença de Deus o envolva. Deliberadamente desligue os sons desagradáveis e saia do seu recanto secreto, determinado a não ouvi-los. Ouça a voz interior até aprender a reconhecê-la. Pare de tentar competir com os outros. Entregue-se a Deus e então seja o que e quem é, sem se importar com o que os outros pensam. Reduza seus interesses a uns poucos.
Não procure saber coisas que não lhe sejam úteis. Evite a mente condensada, cheia de pedaços de fatos não relacionados entre si, histórias bonitas e ditos brilhantes. Aprenda a orar interiormente a todo momento. Após algum tempo, você poderá fazer isso enquanto trabalha. Pratique a candura, a sinceridade da criança, a humildade. Ore pedindo olhos simples. Leia menos e mais daquilo que é importante para a sua vida interior. Jamais permita que a sua mente fique dispersa por muito tempo. Chame para casa os pensamentos errantes. Contemple Cristo com os olhos da alma. Exercite a concentração espiritual. Tudo o que acima foi dito depende da correta relação com Deus por meio de Cristo e da meditação diária nas Escrituras. Faltando essas coisas, nada nos ajudará. Asseguradas, a disciplina recomendada conseguirá neutralizar os maus efeitos do externalismo e nos fará conhecer bem a Deus e as nossas próprias almas. Esse mesmo irmão, falando sobre a questão da renúncia, e ele usa uma figura bastante interessante, que é a figura do final da caminhada no deserto, na iminência do cruzar o Rio Jordão para a conquista da Terra Prometida. Olha o que ele diz. O tema aqui seria renúncia. É fácil aprender a doutrina do avivamento pessoal e da vida vitoriosa. É coisa completamente diversa tomar a nossa cruz e afadigar-nos na escalada do sombrio e áspero morro da renúncia. Aqui, muitos são chamados, poucos escolhidos. Para cada um que de fato passa para a terra prometida, muitos ficam por um tempo, olhando ansiosamente através do rio, entre aspas, aqui é o Rio Jordão, e depois retornam tristemente à segurança relativa das vastidões arenosas da vida antiga. O próximo ponto é sobre consagração. Esse irmão, chamado Andrew Murray, coloca assim: nós perguntamos quanto o homem dá. Cristo pergunta o quanto o homem retém. Não devemos dar apenas o que temos, precisamos também dar o que somos. E por último, a questão de propósito e significado. Um dia, se o Senhor assim permitir, eu quero considerar com vocês João capítulo 13, para mostrar como que o Senhor coloca claramente a necessidade profunda da nossa alma de sentido, significado e propósito existenciais. Mas em outra oportunidade. O objetivo de nossa vida não é agradarmos a nós mesmos, mas sim agradar a Deus. Quando o nosso coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica os seus próprios propósitos. E não há nada pior do que ser entregue à vaidade de nossos próprios corações. Bom, dito isso, deixa eu só nos posicionar aqui. Hoje nós vamos considerar Êxodo capítulo 33, para fechar a questão posicional que a gente considerou na semana passada. Tá? E especificamente nesse compartilhar de hoje, eu quero mostrar algumas características da noiva. Tá? É bastante interessante. E nas semanas subsequentes, acredito que mais duas, a intenção seria, na primeira, fazer um breve relato da caminhada do povo no deserto, citando algumas estações,
E aí eu até pediria acho que a Rebeca está lá, se ela pudesse projetar aqui para nós, porque ela até me chamou a atenção na semana passada, às vezes os irmãos não têm a consciência do que é uma estação. Então, deixa eu explicar isso aqui, tá? Vocês me perdoem. Na verdade, é um mapa, Rebeca, se você puder projetar. Quando o povo sai do Egito, eles saem de Ramsés e eles vão chegar na Terra Prometida. Quando você estuda de Êxodo 12 até praticamente ao final do livro de Números, você vai ver que eles vão passar por 42 pontos de parada. Aqui estou chamando de estações, tá bom? Tá? Há um ou vários ensinos em cada uma das estações. Teoricamente, o sair de uma estação pressupõe que os ensinos correspondentes a ela foram assimilados. Eles recebem ensinos no processo da estação e recebem ensinos na jornada até a próxima estação. Ok? Tá? Lembrando que, quando eles saem do Egito, o que vai guiá-los é a nuvem, ok? Que fala do governo de Deus. Isso trazido à realidade do Novo Testamento, basicamente é que quando nós ainda não críamos, nós vivíamos a nossa vida com base na nossa própria consciência e pelo poder das escolhas individuais e próprias. E na medida em que a gente agora passa a ser efetivamente do Senhor, tendo nele crido, esse processo das estações visa formar Cristo em nós. Não é? E, consequentemente, o governo de Deus vai paulatinamente se tornando maior, crescendo em nós, a tal ponto que chega um momento em que nós duvidamos de nós mesmos e das nossas decisões e passamos a buscar clareza e direção do Senhor sobre tudo que nós vamos fazer, ok? O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, se você abrir lá, você vai ver que há 42 gerações. Lembram-se disso? Desde Adão até Cristo. Tá? Então, lá diz assim, Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá, e assim ele vai. Até que ele chega no versículo 17 e diz assim, 16 e diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, quando você soma 14 mais 14 mais 14, você acha 42, que são exatamente o número de estações pelas quais o povo caminhou no deserto. De tal maneira que os ensinos aplicados a cada uma das estações no deserto visam o quê? Claramente a formação de Cristo em nós. É claro que não se limita a isso, porque vão ter os ensinos depois de cruzarmos o Jordão para a conquista da Terra Prometida, né? E também no livro de Juízes, mas não é o nosso foco aqui e agora. E por que 14? Né? Porque Davi, né, é o rei, né? Mateus é o evangelho do reino. E no hebraico, como cada letra tem um significado numérico, o significado numérico do nome Davi é 14. Bom, aqui, gente, é o seguinte, deixa eu explicar isso. Isso aqui é um parênteses antes do que a gente vai considerar hoje, tá? É só para não ficar sem compreensão o que foi dito anteriormente. O povo está aqui em Ramsés, que a primeira é o Egito, né? Figura do mundo, onde nós estávamos, ok? Então, eles vão fazer essa caminhada aqui, ó. Sucote, Etã, Pirrairote, Mara, Dofca, Alos, Refidim
e etc, etc. Até chegar ali, ó, depois de Rissa vai ter, eles vão peregrinar ao redor da montanha de Seir durante 38 anos, não é? Para então a nova geração fazer o caminho de entrada na Terra. Tá bom? Tá? Então, o que são estações? São cada um desses pontos de parada, ok? Cada um desses pontos de parada. Tá? Na próxima semana, se Deus permitir, eu vou procurar abordar com vocês, para vocês terem uma compreensão do que nós vamos fazer até essa estação Rissa aqui, tá? Porque eu acredito que até esse ponto nós vamos tratar de temas e da realidade espiritual sobre a qual nós estamos tratando aqui. Tá? A partir desse momento, as questões já são mais vinculadas ao aspecto ministerial e congregacional. Tem o seu valor, evidentemente, mas não seria um objeto dessa análise que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Isso. Aqui, gente, é o seguinte... se der para aumentar um pouquinho só, o que é isso aí, tá? Isso aqui é o seguinte, ó. Existem 2 irmãos que já partiram para o Senhor. Um chama Christian Shen e o outro chama Gino e a Francisco. Ambos extremos estudiosos da palavra. Eles tinham uma visão um pouco divergente acerca das estações do deserto, tá? Mas, em essência, tudo a mesma coisa. Eu queria, se pudesse reduzir um pouquinho, por favor, para mostrar. Pode mostrar as 3. Isso, exato. Aqui, ó, segundo o irmão Christian, as 14 primeiras estações vão dizer respeito ao novo nascimento e ao início da caminhada, e o velho homem em nós. É muito interessante isso aqui. Não percam isso de vista para a semana que vem, se Deus permitir. Quando a gente analisar o nome da estação, o nome do deserto, porque eles passaram por 3 desertos, você vai ver um cenário do que acontece em cada estação e os ensinos do Senhor em cada uma delas. Então, aqui trata, vamos dizer assim, do velho homem. Aqui já está falando, as próximas 14 vão falar da morte do velho e do crescimento em vida do novo homem. E, por fim, as últimas vão abordar exatamente o crescimento dessa vida e a preparação para a terra. Irmãos, a terra prometida é Cristo. Tá? A terra prometida é Cristo. No aspecto espiritual, isso significa a nossa entrada no reino. Tá? Então é de um valor absurdamente tremendo. E aí a manifestação do novo homem em maturidade. Esse é um ponto importante, que é característica da noiva e do remanescente. Tá? Bom, voltando nas 3 divisões de 14 gerações, vocês viram que eu fiz a outra aqui, uma divisão um pouquinho diferente. De 1 a 5 está num verde clarinho, de 6 a 17 está um verde um pouquinho mais escuro, e do 18 para frente está um verde mais escuro ainda. Essa é uma interpretação bastante pertinente quando você estuda as estações, tá? Definida pelo irmão Gino, onde aqui, quando João fala, filhinhos, jovens, pais, então essa subdivisão é estabelecida, segundo a visão do irmão Gino, aqui através dessas estações. As 5 primeiras são para os filhinhos, para quem está começando na vida cristã, as experiências correlacionadas a ela. De 6
17, que é Rissa, que foi aquela que eu apontei para vocês, já diz respeito, vamos dizer assim, a uma adolescência espiritual. Tá? E da 18 para frente, aí já começa questões mais sérias, sejam relacionadas a governo, congregacionais e ministeriais. E aí já há necessidade de paz. E ele vai mostrar isso, né? Então, isso aqui foi só para dar uma panorâmica do que nós vamos considerar. E é interessante, um outro parêntese, quando eu estava meditando nisso, eu pude perceber que da estação 2 até a estação 17, nós vamos ter uma figura que está aplicada no Templo de Salomão, que são as escadas helicoidais que davam acesso às câmaras dos sacerdotes. Não sei se vocês já ouviram falar disso. No Templo de Salomão, você tinha câmaras sacerdotais que ficavam nas laterais do templo e eram em 3 níveis. E cada um dos níveis possuía uma determinada dimensão. Dado a forma pela qual a estrutura foi montada, o andar superior possuía 1 metro a mais em uma das dimensões. Tá? E a escada que os conduzia era uma escada helicoidal. Isso tá representado lá em 1 Reis, capítulo 6. O que isso significa no aspecto espiritual? Na vida, na caminhada com o Senhor, nós vamos passar pela mesma situação muitas vezes, só que agora num nível de compreensão e de maturidade diferente. É isso o que as escadas significam, helicoidais. E como havia 1 metro a mais em cada andar, em termos de área quadrada, aumentava bastante. Porque se aumentou 1 metro numa dimensão, mas quando você multiplica pela outra, e possivelmente, até coincidentemente com o nosso irmão leu hoje, os aposentos, todo o mobiliário dos aposentos tinha a prata, de alguma forma, mencionada. E a prata fala de redenção. Então, se eu estou num ambiente no primeiro andar, vamos dizer assim, eu tenho a minha visão, a minha noção de mim mesmo dentro daquele contexto. Mas se eu subo um andar, eu já me sinto menor. Porque o ambiente cresceu proporcionalmente à minha posição. Então, sabe o que significa isso? O crescimento na vida cristã tem a ver com isso. A gente diminui e o Senhor cresce. Jordão significa descendo. Então nós vamos ver um pouco dessas coisas depois. Vamos lá então, Êxodo, capítulo 33, que é o objeto da nossa avaliação aqui hoje. Êxodo, capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés, vou fazer um parênteses aqui, no capítulo 32, você vai ver a figura do bezerro de ouro, tá? E o julgamento daquele povo, e mais do que isso, você vai ver a separação dos filhos de Levi que cortaram na própria carne. E essa questão vai ser uma questão chave quando a gente for considerar a questão do remanescente. Porque se na semana que vem a gente vai considerar as estações correlacionadas ao nosso tema, na outra semana nós vamos considerar o remanescente. Como ele é definido, por que do número 300 e quais são as suas características. Porque ele compõe certamente a noiva de Cristo. E uma das características essenciais é essa. Porque esse aplicar a espada, como os filhos de Levi fizeram aqui em Êxodo capítulo 32, diz a respeito à aplicação subjetiva da cruz.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ok? Esse é só um preâmbulo, mas vamos lá. Disse o Senhor a Moisés, isso aqui foi só para contextualizar o início do capítulo 33. Moisés, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Presta atenção nessa palavra, tá? Atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia. Presta atenção aqui na mesma característica daquilo que falamos na semana passada, a questão posicional, aqui em relação à tenda e a Moisés. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia. Imagina isso, 3 milhões de pessoas. Cada um em pé à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Já parou para pensar nisso? 3 milhões de pessoas, né? 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. O tabernáculo no meio. Na verdade, o tabernáculo ainda não estava erigido. O fato é, ele montava essa tenda, que não era ainda o tabernáculo, porque o tabernáculo vai ser erigido só em Êxodo capítulo 40. Então, o que ele fazia? Ele montava uma tenda fora do arraial, o que é bastante expressivo no aspecto espiritual. E aí, quando então ele entrava na tenda, todos ficavam de frente para a sua tenda e olhavam Moisés pelas costas. O que isso significa? Até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A gente vê pela Bíblia que Abraão é chamado amigo de Deus. Mas um segundo personagem que também é chamado amigo de Deus é Moisés, por causa dessa passagem aqui. Tá? E uma das coisas que eu me senti estimulado a compartilhar algumas questões com os irmãos, nesse tema de caminhando com Jesus, foi uma fala do irmão, do pastor Marley, relatando algo que o Senhor falou com o pastor Neif, há algum tempo, não sei exatamente quando então, orando ao Senhor, o Senhor teria dito a ele: eu tenho muitos servos, mas eu tenho poucos amigos. O que será que isso significa? Essas coisas estão todas correlacionadas, tá? E nós vamos, passo a passo, procurar entendê-las. Bom,
Nós vamos concluir o capítulo 33, mas antes eu vou tentar explicar algumas coisas. Primeiro o Senhor fala assim, vai, versículo 1 do capítulo 33, vai, Moisés, sobe daqui. Detalhe, Moisés, quando o povo chega no Monte Sinai, que é uma das estações, é a estação de número 12, ela está descrita em Êxodo 19, ela vai de Êxodo 19 até Números capítulo 10. É uma estação que o Senhor fala tremendamente. Vocês vão ver o que ele falou. E depois, quem quiser o material, a gente pode fornecer, porque eu fiz um resumo sintético, inclusive com as passagens bíblicas, os intervalos, para vocês entenderem, ao lerem na Bíblia, em que estação nós estamos nos referindo, já que todas elas são citadas em Números capítulo 33, tá bom? Essa aqui, Moisés vai subir ao Monte Sinai 11 vezes. 11 vezes. Uma outra ligação pela palavra que correlaciona a questão da amizade com Deus. Por quê? Nós sabemos que Abraão, ele erigiu 4 altares. Altar na Bíblia fala de vida consagrada. Nesse processo de caminhar com o Senhor, ao erigir os 4 altares, Abraão recebeu 11 visitações do Senhor. Então é muito sintomático que Abraão tenha recebido 11 visitações e Moisés tenha subido 11 vezes ao monte para receber as instruções de Deus no Monte Sinai. Mas o fato essa aqui é a 7ª subida. Esses eventos que estão ocorrendo aqui dizem respeito à 7ª subida. O fato o Senhor fala assim, sobe daqui tu e o povo que tiraste do Egito. Interessante, porque o Senhor falou bem diferente em Êxodo capítulo 3. Três, 7. Disse ainda o Senhor, falando com Moisés, certamente vi a aflição do meu povo. Do meu povo. Que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Uma observação, quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta como? Uma sarça ardente, não é? A sarça se queimava, mas ela não se consumia. Na Bíblia você vai ter mais ou menos 35 árvores ou plantas, árvores na verdade, e as árvores que tipificam a natureza humana são em número de 4. Os cardos, os abrolhos, as sarças e os espinheiros. Sabe o que significa? Aquilo que não tem vida. Aquilo que não tem vida. Depois você faça uma pesquisa, pega uma chave bíblica e verifica as menções a essas árvores, você vai ver o que eu estou falando. De tal maneira que, quando ele viu aquela sarça, e a sarça não se queimava, como Hebreus fala que Deus é fogo consumidor, o que ele via era um projeto de Deus. De Deus habitando com o homem. Porque a sarça, o fogo na sarça, e a sarça não se consumia. Só que Deus não quer que nós permaneçamos como sarça. Porque se fosse assim, ele não falaria através do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 55, ele vai dizer o seguinte. Em lugar do espinheiro, olha o que fala, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será para a glória do Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Se você estuda Isaías 55, está falando de todo o plano da redenção. Não só no aspecto objetivo da salvação, da justificação, mas no aspecto subjetivo, que significa o processo de conformação a Cristo.
Então, você está entendendo como é que é necessário a gente meditar na palavra? Porque o que significa ser transformado de espinheiro em cipreste? No aspecto espiritual. E o que significa ser transformado de sarça em murta? É porque as árvores carregam características naturais, dada a nossa limitação, que vão nos apresentar princípios espirituais. Tá? Então, voltando a Êxodo capítulo 33, o Senhor ficou muito triste com tudo que aconteceu. Lá em Êxodo 32, quando eles fizeram o bezerro de ouro. E ele diz assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, todos os eus. Isso que está acontecendo em Êxodo 33 é uma repetição do que o Senhor já falou em Êxodo capítulo 23. Abram Êxodo capítulo 23. Verso 20, diz assim: eis que eu envio um anjo com letra maiúscula, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará. Isso aqui é de uma beleza tremenda, irmãos. Sabe por quê? Nós não vamos ter tempo de olhar tudo, mas a gente precisava ir a Gênesis capítulo 10 para abrir a genealogia, para você entender que esses povos cananeus são representações das manifestações da nossa vida egocêntrica. Santificação, muito mais do que não fazer coisa errada, é haver uma plena substituição do princípio diretor do ego pelo princípio diretor de Cristo governando as nossas vidas. Às vezes as pessoas olham a questão de santidade num aspecto muito limitado. Muito limitado. Né? Porque o não fazer coisa errada, né, ainda está muito aquém. Porque a vida de Cristo é uma vida que se dá, e a vida egocêntrica é uma vida que se preserva. Por isso que a vida cristã é uma vida de altar e tenda, altar e tenda. Altar diz respeito a essa consagração, e tenda fala a esse processo de grande transformação. Grande transformação. Tá? Então, sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O meu anjo vai adiante de você e te levará. Irmãos, o anjo é o Senhor. O Senhor está no processo da nossa caminhada. Sabe o que é aonde que Ele está nos levando? Para uma confrontação conosco mesmo. E aí diz ao final: e eu os destruirei. O Senhor quer destruir a nossa vida egocêntrica. Porque Ele quer formar em nós a vida cristocêntrica de uma forma plena. Essa é a mesma realidade que está acontecendo aqui. Vocês estão entendendo? Não vou entrar nos aspectos lá, que aqui, os princípios de Êxodo 23 precisam ser profundamente estudados e meditados sobre ele, tá, gente? Mas vamos, senão a gente não consegue caminhar. É muita informação. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Interessante, vamos dar uma pulada aí para o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deixes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achasse graça aos meus olhos. Deixa eu tentar explicar uma coisa aqui. Cada um de nós tem um nome. Mas muitos, talvez todos, quem sabe,
haveremos de receber um novo nome. E o nome na Bíblia carrega as características mais essenciais do ser. Já parou para pensar nisso? Qual vai ser o nosso novo nome? Qual é aquilo que realmente nos define? O fato é, o Senhor conhecia Moisés pelo nome. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. Essa é a típica atitude de alguém que é governado pelo ego. Porque, como a vida egocêntrica, ela busca basicamente 3 coisas. Proteção, está lá em Gênesis, capítulo... Vou abrir aqui, peraí. Proteção, provisão e prazer. Nós não vamos ter tempo de mostrar isso aqui. Isso aí está na linhagem de Caim, tá? Mas claramente demonstrando esses princípios, né? Provisão. O homem natural, o que ele quer? Proteção, provisão, prazer. Interessantíssimo isso. E aí o que acontece? Moisés fala com o Senhor: se eu achei graça aos teus olhos, então vamos fazer o seguinte: o Senhor me mostra o caminho. O Senhor me mostrando o caminho, eu vou te conhecer. Ele queria primeiro conhecer o caminho, para, conhecendo o caminho, julgar a Deus. Sob o ponto de vista de conhecê-lo. E ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é teu povo. Aí o Senhor responde para ele: Moisés, a minha graça, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aliás, descanso é uma palavra que nós vamos abordar bastante nas estações aqui, tá? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ué, Moisés parece estar meio confuso, né? Porque o Senhor falou que a presença dele iria, e agora o Moisés já inverteu, falou: se a sua presença não vai, então você não faça a gente subir. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Na verdade, não há nenhuma contradição. Entre a primeira colocação de Moisés e a segunda, ele percebeu, e essa é uma questão que nós precisamos perceber. Do ponto de vista natural, nós queremos primeiro conhecer o caminho, porque isso nos dá segurança. O Senhor falou: não, você não entendeu. Sabe como é que você vai me conhecer? É no caminho. E eu vou te dar descanso. E o descanso, ele é construído. Porque ele é dependente de uma fé que confia. E só confia quem conhece e quem tem intimidade. Então, Moisés, eu tenho uma anotação aqui muito interessante que diz assim: o descanso se experimenta no andar com Deus e não em se conhecer o caminho. Porque quando eu conheço previamente o caminho, eu posso julgar, eu quero ou não quero. Porque Deus, na sua soberania e misericórdia, nos deu a capacidade do exercício da vontade. Certo? Então o descanso se experimenta no andar com Deus e não sem conhecer o caminho. E assim se conhece o Deus da graça e a graça de Deus. O Deus da graça fala do conhecimento dele e a graça de Deus operante nas nossas vidas.
Por isso que o salmista vai dizer, na tua luz vemos a luz. O conhecimento que nós temos de nós mesmos é diretamente proporcional ao conhecimento que nós temos de Deus e daquilo que Deus revela para nós do que nós somos. Muito bem. Continuando. Ouvindo o povo estas más notícias, Êxodo 33, 4, que Deus falou, eu não vou subir no meio de vocês. Quando o povo ouviu essas más notícias, ele pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Gente, o que são atavios? Quando você vai pesquisar, né? Até mesmo no hebraico aí, você vai ver que são esses, eu chamo de apetrechos, né? Esses colares, esses brincos, essas coisas todas, né? Agora, volta uma página aí e olha lá em Êxodo 32, quando eles foram fazer o bezerro de ouro, verso 2. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Que loucura, né, irmãos? De onde que surgiu o bezerro? Das argolas de ouro. Só que aí, quando você começa a pesquisar, você vai ver que tem uma realidade espiritual profunda por trás disso. Por quê? Vão, por favor, a Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24 é o seguinte. Abraão, vai comissionar o seu servo Eliezer para buscar esposa para o seu filho Isaque, mas não dentre o povo da região onde ele está, mas do seu povo. Ok? Então, nós vamos ter todo um relato da caminhada de Eliezer até encontrar Rebeca. Ok? Então, é um relato maravilhoso. E nesse relato, nesse contexto, na tipologia bíblica, Eliezer é uma figura do Espírito Santo. Isaque é uma figura do Senhor Jesus. E Rebeca é uma figura da noiva de Cristo. Ok? Tá bom? Depois vocês leiam sobre essa perspectiva e vejam a beleza do texto. Só que Rebeca tinha um irmão lá, que era da pesada, chamado Labão, né? Que foi usado por Deus para tratar com Jacó. E olha o que acontece. Quando Eliezer percebe que o Senhor havia dado a ele bom termo na sua caminhada, na escolha daquela que seria a esposa de Isaque, pai de seu chefe Abraão, então ele diz assim, verso 29, ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, etc. Eliezer vai dar pendentes, argolas, né, para Rebeca. Isso até era uma questão quase que cultural, né, naquele contexto. Tá? E aí Labão cresceu o olho naqueles atavios lá. Tá? Isso aqui no versículo 29. No versículo 47, diz assim, veja o relato de Eliezer, verso 45. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, peço-te que me des de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Interessante. Então, vamos pegar aqui.
no contexto da tipologia bíblica, onde Rebeca é a figura da igreja, da noiva, onde Isaac é a figura de Cristo e Eliezer é a figura do Espírito Santo, que vai preparar a noiva para Isaac. Esse é o objetivo de Eliezer. É dito que Eliezer, então, concede a ela esses atavios, correto? Não é? Muito bem. Agora, vamos ao livro de Juízes, capítulo 1. Verso 11. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Bom, basicamente, irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Otiniel significa o leão de Deus, tá? Então, vamos fazer a exegese do texto avaliando o significado dos nomes. Dali partiu contra os moradores de Debir. Debir significa sabedoria do alto, um oráculo, uma revelação de Deus. E era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer, que significa, sabe o quê? Fortaleza da sabedoria e do conhecimento, terrenos. Mais ou menos o que o Senhor tem feito conosco. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Então quem vai lá? Otiniel, leão de Deus, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Ou seja, Otiniel, leão de Deus, está se juntando a Axa. Agora, o que significa Axa? Axa, quando você olha o significado do nome no hebraico, significa tornozeleira. É um atavio também. Sabe o que está acontecendo aqui? Na Bíblia, irmãos, há um processo que chama... existem princípios de interpretação bíblica. Um deles é o princípio da primeira menção, em princípio das polaridades, quando mostram realidades tão distintas através das quais você consegue traçar aquilo que a mensagem quer nos transmitir. E existe a revelação progressiva. Aqui nós temos um avanço da realidade espiritual do que aconteceu em Gênesis capítulo 24. Porque em Gênesis capítulo 24, Eliezer, como uma figura do Espírito Santo, dá a Rebeca, que é uma figura da noiva, esses atavios. E vocês notaram que são atavios que na orelha e colares, não é isso? Agora, o que está acontecendo aqui? Otiniel, claramente uma figura do nosso Senhor, se unindo a Axa, que significa tornozeleira, que é um atavio. Só que um atavio que tem uma profundidade muito maior, por dois motivos. Primeiro, ela saiu dessa posição aqui, para cá. Ela desceu. E essa é uma característica da noiva. Né? Lembra que a palavra que eu falei? Jordão, descendo. Sabe como é que a gente cresce na vida cristã? Quando a gente começa a ver que não é nada. Se a gente acha que a gente é alguma coisa, nós estamos longe, longe
Mas mais do que isso, não só ela desceu na representatividade do que a noiva é para o Senhor, mas uma coisa é você dar a uma pessoa um atavio, outra coisa é a pessoa se tornar o atavio. Porque o nome dela é Axa, que significa tornozeleira. Significa dizer que aquilo que lhe foi acrescentado para realçar ainda mais a sua beleza está nela formado. Percebe isso? Percebe isso? Bom, dito isso, abram, por favor, em Provérbios, capítulo 31. Um texto tão conhecido, né? Agora, deixa eu dar fazer uma menção aqui. Muitas vezes, quando uma determinada verdade é estabelecida na Bíblia, ela tem o seu correlato sob o aspecto negativo. Tá certo? Tá? Eu vou ler primeiro para vocês em Isaías, no capítulo 3. Vou passar agora a dar uma noção dessa correlação negativa da linha de revelação. Porque se você tem uma linha de revelação com respeito à noiva, na correlação com esses atavios, significando dizer daquilo que de Cristo vai sendo paulatinamente nela formado até que ela se encontre com o Senhor, você tem o lado negativo que diz respeito aos maus exemplos daqueles que se afastaram do Senhor e em quem essas coisas ficaram como meramente questões exteriores, desprovidas de conteúdo e realidade interior. Entende? Isaías 3,16 diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. E aí ele continua. Está vendo? Quantos atavios e quanta falta de realidade, não é? Questões meramente exteriores. Não havia correspondência. Percebe? Né? Dito isso, então, nós podemos ir a Provérbios capítulo 31, e aí sim, agora analisar um texto que é bastante dito, que é o texto da mulher virtuosa, né? E aí vocês vão entender por que Provérbios 31 começa desse jeito. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de quê? Finas joias. Está entendendo por que na Bíblia não tem nada que é por acaso? Por que ele está citando as finas joias? Porque existem duas linhas de revelação. E aqui ele está mostrando que essa mulher virtuosa, ela é uma representação daquela Axa. Não é? Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. O coração do seu marido confia nela,
e não haverá falta de ganho. O marido é o Senhor, essa mulher é a noiva. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela possui uma alegre voluntariedade. E como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa à sua serva. Ela cuida primeiro dos de casa, conforme 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Ou 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ao dar tarefa às suas servas, ela tem noção de governo. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela investe na obra. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Ela come a palavra. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela é vigilante. Ele está correlacionando aqui com Mateus 25 e 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 10. Eu vou ler só alguns versículos para não ficar extenso demais. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ela possui generosidade. Ela vai muito além do dízimo, conforme 2 Coríntios capítulos 8 e 9. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela possui cobertura, proteção. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. A gente sabe que o linho fino vai significar as obras de justiça dos santos. 24. Ela faz roupas de linho e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. A noiva não tem preocupação com relação ao dia de amanhã. Ela confia no Senhor. Ela descansa. Esse descanso vai aparecer direto nas estações, vocês vão ver. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela é diligente. Tá? E por fim, verso 31. Aliás, verso 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Irmãos, a gente vai caminhando, né, com o Senhor e vai caminhando, né, ao longo da vida, né? E a gente vê quantas mulheres tão bonitas, né? Mas como que é diferente, né? Assim, a gente olhar e ver uma mulher que realmente represente Cristo. Não é? Às vezes eu fico pensando, como é que será que estão as minhas vestes diante do Senhor? Por que nome será que Ele vai me chamar? Já pararam para pensar nisso? Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quem louva a ela são as suas obras. Não são as pessoas. Tá? Pedro vai falar sobre isso também. Não é à toa. Veja, irmãos, quando os apóstolos eles estão fazendo colocações no Novo Testamento, você acha que não há o Espírito Santo não fez um bordado alinhando princípios espirituais que já estavam colocados lá no Antigo? É claro que sim. É claro que sim. 1 Pedro 3, 1 diz assim, 3:3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebe? Bom,
Eu não vou entrar aqui em Cantares, porque se eu for entrar em Cantares, eu acho que vocês vão chorar. Vou voltar a Êxodo 33, porque é maravilhoso, irmãos. O noivo e a noiva se relacionando no livro de Cantares. E muitos que não têm ainda a compreensão do que aquele livro trata, veem como questões meramente exteriores, né? Mas cada característica que o noivo fala da noiva em Cantares diz respeito a um aspecto de natureza espiritual. Os seios, as faces, os olhos, o colo do peito, os cabelos. É maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Nós temos que tirar a sandália dos pés para poder considerar Cantares. Bom, voltando então a Êxodo, o meu tempo já está acabando, eu só queria fazer menção a isso. Quando Moisés... Irmãos, observem a atitude de Moisés, no versículo 7 de Êxodo 33. Ele costumava amar a tenda, e não era o tabernáculo, porque o tabernáculo não estava erigido, fora do arraial, para si. Mas ele chamava a tenda da congregação. Isso aqui é de um valor tremendo, porque significa, é mais ou menos um paralelo que acontece em 1 Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Vocês não estão vendo que não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo? É Cristo. Eles falaram certo? Não. Não, irmãos. Não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo. E nem é eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo. Essa atitude de armar a tenda para si, fora, bem longe do arraial, porque o arraial estava contaminado. Agora pensa na igreja do Senhor, para além dessa congregação, ou para além dessa cidade, ou para além desse país. Como que está o testemunho do Senhor? Como que o noivo está enxergando a sua noiva? Quais são os atavios que ele está vendo nela, percebe? Irmãos, o nosso crescimento espiritual, ele deve nos levar a nos retirar da posição de centralidade da nossa vida para a centralidade dos interesses do Senhor. E aquilo, eu comentei isso na semana passada aqui, Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, ele diz assim, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, Cristo em mim, revelado. Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Consagração. É o paralelo das três passagens que a gente considerou na semana passada. Mas Gálatas capítulo 4, verso 19, ele diz assim, Gálatas, como que eu sofro até que Cristo seja formado em vós. Paulo está sendo arrogante, prepotente, ele está se achando melhor do que os outros? Muito pelo contrário. A gente precisa ler a palavra considerando todos os seus aspectos de equilíbrio, porque ele se achava o maior dos pecadores. Aliás, em 2 Timóteo, pouco antes de falecer, ele vai dizer isso, que ele foi exemplo para demonstrar a misericórdia de Deus, que salvou um homem como ele, que perseguia a igreja de Deus. Mas aquilo que se operou nele, ele quer que se opere em outros, porque ele quer que nós sejamos verdadeiramente libertos. E a verdadeira liberdade não implica só na justificação, mas principalmente numa santificação, onde Cristo é o princípio diretor da nossa vida. E aí você encontra sentido
propósito e significado existencial para além dessa existência. E valor tremendo por ser um cooperador com aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu vou parar por aqui. Na próxima semana, a gente, se assim for possível, a depender da organização dos irmãos aí a gente continua, talvez já considerando as estações, para a gente poder se avaliar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tão rica palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós clamamos pelo teu perdão, Senhor, para com a tua igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem pleiteado com respeito às nossas vidas, que ainda nós não temos respondido adequadamente. Eu clamo ao Senhor para que nos conceda um ajuste das nossas vidas, numa relação de solitude e comunhão, de meditação nas Escrituras e principalmente, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, de tal maneira, Pai, que nós possamos te reconhecer no caminho, nós possamos renunciar a tudo aquilo que o Senhor mostra na nossa vida que não está bom, que nós possamos realmente, Senhor, glorificar o teu nome e que possamos compreender que a santificação é muito para além do que simplesmente não fazer nada de errado, mas principalmente viver para agradar o Senhor, viver para obedecer ao Senhor e fazer toda a tua vontade. Senhor, lava as nossas vestes com teu sangue e com a água da tua palavra, lava o nosso coração, lava a nossa mente, lava os nossos olhos, Senhor. Tem misericórdia, purifica-nos totalmente, Pai. Santifica-nos, Senhor, e nos prepara realmente, Senhor, para poder encontrar com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, não somente olhando para nós, mas olhando para os nossos irmãos e para os interesses do Senhor com respeito à tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.